E aí, pessoal, beleza? Nesse vídeo aqui a gente vai fazer um exercício de criação e transformação, ou seja, a gente vai criar objetos e transformar eles. Nesse primeiro exercício aqui, a gente vai transformar os objetos utilizando os manipuladores, que são esses íconezinhos que a gente viu que a gente pode acionar aqui embaixo, certo? E o exercício que a gente vai fazer vai ser um boneco de neve, tá? Então, para começar, eu vou apagar esse cubo que está aí, vou apertar aqui Delete, dar um OK. Vou começar aqui criando um piso para a nossa cena, então vou apertar Shift A e vou criar aqui um plano. Vou deixar ele um pouco maior pressionando a tecla S para escalonar, né, dimensionar ele. Vou fazer ele ocupar aqui o tamanho mais ou menos aqui do grid. Agora eu vou criar aqui uma esfera para começar a fazer o corpo do nosso boneco de neve, então vou pressionar aqui Shift A e vou escolher aqui a opção UV Sphere. Né? Acho que essa primeira esfera eu até posso deixar ela encaixadona assim no chão, tá vendo? Ela está atravessando ali um pouco. Né? Eu vou querer que esse boneco de neve seja feito, pelo menos o corpo dele, de esferas mesmo. Então eu posso copiar essa esfera aqui. Vou apertar Shift D, ela começa a se mexer. Vou pressionar a tecla Z para restringir a movimentação no eixo vertical. Vou posicionar ela mais ou menos aqui em cima. E agora eu posso pressionar a tecla S para dimensionar um pouco, né? E deixar essa segunda esfera aqui um pouquinho menor. Aqui é do corpo, né? A esfera de cima, que vai ser a cabeça, vai ser ainda um pouco menor. Deixa eu dimensionar um pouquinho mais essa daqui. Eu vou apertar mais uma vez aqui o Shift D para copiar. Pressionar a tecla Z mais uma vez para mover aqui para cima. E para deixar a cabeça menor, vou mais uma vez pressionar aqui a tecla de atalho S para dimensionar, né, para usar o Scale. E vou deixar esse objeto aí menor assim. Né? Se a gente quiser deixar essas esferas suavizadas, né, elas estão facetadas, a gente pode selecionar cada uma delas e clicar aqui no Smooth. Ó. Beleza? Agora, pessoal, eu vou criar os olhos do nosso boneco de neve. Eu poderia perfeitamente criar uma esfera ali no centro, né? De repente até colocar o cursor ali de volta com Shift C. Criar uma esfera. Depois mover ela ali para onde eu quero que os olhos fiquem. Dimensionar ela até ela ficar bem pequenininha. Só que isso aqui ia dar mais trabalho. Então, na verdade, eu vou usar o macetinho de já criar a esfera no lugar do cursor 3D. Como a gente já viu, do jeito que a gente configurou o nosso Blender, né? Se você clica com o botão direito do mouse em algum lugar, ele vai posicionar o cursor 3D naquele lugar, certo? Se você clica com o botão direito assim num lugar solto, ele vai deixar o cursor 3D meio que voando ali. Mas se você clica com o botão direito em cima de uma geometria, ele vai posicionar o cursor 3D exatamente em cima da superfície da geometria em que você clicou. Isso é bacana porque facilita quando a gente quiser criar um objeto exatamente naquele lugar ali. Então, por exemplo, no caso do boneco de neve, eu quero criar os olhos dele. Ó. Eu vou criar um aqui, por exemplo, certo? Então, clico com o botão direito para posicionar o cursor 3D ali. Vou pressionar Shift A, Mesh, e vou criar uma nova esfera, UV Sphere. E a gente pode ver que ela ficou gigante. Se a gente quiser, ao invés de dimensionar, a gente pode apertar o atalho F6 ou vir aqui no Operator Panel, certo? E configurar aqui, olha, o tamanho dela, né? Lembra que a gente pode configurar as informações iniciais dos objetos no Operator Panel ou através do atalho F6 ou aqui, certo? Então, eu vou criar aqui esse olhinho, configurando o tamanho por aqui. Tá? Se eu quiser criar um outro olho aqui do lado, ó, pode até ficar um pouquinho torto. Eu vou apertar aqui o botão direito do mouse para colocar o 3D Cursor ali. Shift A, criar uma nova esfera. Certo? E eu posso, inclusive, criar aqui, olha, outras esferinhas para fazer a boca desse boneco de neve, né? Então, vou fazer uma boca aqui composta de várias esferinhas. Vou deixar até meio tortinho mesmo. Geralmente, algumas vezes o pessoal faz boneco de neve
utilizando sementes ou coisa que encontra por ali onde estiver fazendo o boneco mesmo, né? Então é uma coisa meio orgânica. Olha só, deixar meio tortinho de propósito. Certo? Então, com o botão direito eu fui posicionando o cursor 3D e fui criando várias esferinhas, né? A gente pode mexer aqui no tamanho para deixar elas com tamanhos diferentes também. Também posso mover aqui se eu quiser ajustar qualquer coisa. Nossa, bacana, né? Deixa eu tirar o cursor 3D daqui. Agora eu posso, por exemplo, clicar com o botão direito aqui no meio para posicionar o cursor 3D aonde eu quero que fique o nariz dele. Vou apertar aqui Shift A e vou criar um cone, que está gigante, olha. Mas eu posso apertar aqui o atalho F6 e configurar o tamanho dele. Ó. Eu vou botar o raio menor, a profundidade menor também, né, para ele ficar menorzinho. Opa, aqui em cima, mais ou menos assim. Olha aí. E agora eu vou vir aqui com a ferramenta de rotação aqui embaixo, o manipulador de rotação, e vou girar ele aqui, ó. Se eu quiser que ele fique um pouco mais para fora, eu pego o manipulador de translação, movo ele para frente. Se eu quiser que fique um pouco mais para trás, eu boto aqui, beleza? Agora a gente pode criar aqui um chapéu para esse boneco de neve. Então, eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou posicionar o cursor 3D aqui na cabeça dele, clicando ali com o botão direito, né? Se eu quiser que o chapéu fique exatamente no meio, né? Eu não tenho como fazer isso com o clique, eu não tenho essa precisão toda, mas eu posso abrir aqui as propriedades, né? E descer aqui até o painel 3D Cursor. E aqui, olha, lembra-se que eu posso dizer numericamente onde é que ele vai ficar e eu posso botar aqui no eixo X o valor 0. Dessa forma eu tenho certeza que o cursor 3D está no centro da cena. Não que isso seja muito importante, né? Mas é só para ensinar. Então agora eu vou apertar Shift A e vou criar um cilindro. Veja só que ficou um cilindro enorme, né? Eu posso pressionar aqui a tecla F6 para abrir as propriedades dele, né? E eu vou vir aqui no Depth, na profundidade, ó, vou diminuir bastante. Posso diminuir também o raio. Olha só. Mais uma vez, deixar um pouquinho maior essa aba aí. Agora eu vou mover aqui para baixo, para a aba ficar encaixada na cabeça dele. E agora eu vou criar mais um cilindro, com Shift A. Aqui, ó, Cylinder. E dessa vez, no F6 eu vou fazer ao contrário. Olha, eu vou diminuir o raio e vou aumentar a profundidade para que fique parecendo aí uma cartolinha, um chapéuzinho. Vou mover aqui para cima. Repare que eu estou clicando, quando eu clico no ícone de transformação, se eu quero mover para cima, eu clico no eixo azul de Z. Se eu quero mover para frente, eu clico no vermelho de X. Se eu quero mover aqui nesse sentido, eu clico no eixo verde de Y. Tá? Então não se esqueça de prestar bastante atenção nos manipuladores. Se você quiser, por exemplo, deixar o chapéu um pouco viradinho, a gente pode selecionar os dois objetos com o Shift pressionado, tanto esse primeiro aqui quanto a aba. Vim aqui no Transform de rotação e girar aqui, ó. Olha só. Dessa forma a gente gira os dois juntos. Vou botar ele aqui um pouquinho mais para cá. Ficar um pouquinho mais informal aí o senhor boneco de neve. Se a gente quiser deixar o chapéu um pouquinho menor também, a gente pode apertar aqui a tecla S de Scale e dimensionar. Olha que bacana. Para finalizar agora, a gente pode fazer aqui os braços do boneco de neve. E para isso eu vou criar mais cilindros. Tá? Vou, então, clicar com o botão direito aqui na lateral do boneco de neve para posicionar o cursor 3D aqui. Vou pressionar o atalho Shift A, Mesh, Cylinder, certo? Agora eu vou fazer o seguinte, olha. Eu vou apertar F6 para deixar ele bem fininho. Ó, F6, vou vir aqui no raio, deixar bem pequenininho.
E no depth, que é a profundidade, deixar bem grande, ó. Diminuir o raio e aumentar a profundidade, certo? Ok. Vou pegar o manipulador de rotação e vou girar ele aqui, ó, certo? Vou pegar um manipulador de translação e botar ele para fora para fazer aqui o primeiro braço, né? Se eu quiser fazer com que ele tenha tipo alguma coisa meio que um galho aqui para fora, eu posso criar mais um cilindro. Ou então eu posso copiar esse aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, vamos copiar. Vou apertar Ctrl C, Ctrl V e vamos mover, ó. Copiei, tá vendo? Agora eu vou pegar o manipulador de escala, que é esse aqui, e ó, eu vou dimensionar ele, ó, para ele ficar pequenininho. Vou vir agora no manipulador de rotação e vou girar ele e mover aqui para baixo, ó. De repente pegar o manipulador de escala e diminuir ele um pouquinho de novo. Certo? Aqui, ó. Fazer mais um desse, ó. Ctrl C, Ctrl V para copiar. Vou mover para baixo com o Move e vou girar com o manipulador de rotação. Prestando atenção sempre para clicar aqui no arco certo, né? Então, se eu quiser que ele gire assim, eu giro nesse eixo. Se eu quiser que ele gire em volta do arco vermelhinho, eu clico no arco vermelhinho. Sempre prestando atenção. De repente, para ficar aqui com um tamanho diferente, eu posso pegar aqui o manipulador de escala e diminuir um pouquinho mais ele, ó. Para ficar com um tamanho diferente. E agora, ó, se eu quiser copiar todo esse braço para o outro lado, eu posso selecionar os 3 objetos aqui com o Shift, dar um Ctrl C, Ctrl V e mover, ó. Vou mover para o outro lado. E vou pegar aqui agora o Rotate e vou girar ele bastante. E agora eu vou mover, ó, para cá. Obviamente que não precisa ficar bem encaixado, a ideia é até ficar meio zoado mesmo, meio orgânico, meio natural. Vou fazer um ajuste final aqui. E voilá, a gente tem aí o nosso boneco de neve feitinho. E para finalizar, gente, eu vou fazer uma coisa que nem faz parte da ideia desse exercício. O principal desse exercício era a gente praticar a criação de objeto e a transformação utilizando os manipuladores aqui embaixo, o Move, o Rotate e o Scale, certo? Mas vou aproveitar que a gente já está com essa ceninha aí e vou mostrar como a gente pode aplicar materiais, certo? Então eu vou selecionar aqui um objeto, por exemplo aqui a esfera, e vou vir aqui nesta bolinha no editor de propriedades, tá? Essa bolinha aqui é a bolinha de materiais, certo? Então eu posso selecionar aqui um objeto e clicar nesse maisinho. Quando eu clico nesse maisinho, eu crio um material, tá? Material, eu posso até, olha só, olhar aqui o nome dele, eu posso chamar ele aqui de branco, certo? Agora eu tenho um material que eu chamei de branco e eu posso trocar a cor dele aqui. A gente vai falar mais sobre materiais em outras aulas, tá? Por enquanto, eu só vou falar sobre a cor mesmo. Então eu vim aqui, criei um material e ele está aplicado neste objeto aqui. Se eu quiser que este mesmo material esteja aplicado em outros objetos, a gente pode selecionar o outro objeto ali. E aqui, ao invés de eu criar um material novo agora, eu posso clicar neste botãozinho aqui, que vai exibir todos os materiais que tem na cena, e eu posso escolher o material branco, que já existe na cena. Então, eu vou selecionar este objeto e vou dizer que ele também está com o material branco. Eu posso fazer isso também aqui com a neve, né? Com o piso. Vou selecionar o piso, colocar aqui branco. Vamos ver agora aqui os materiais dos outros objetos. Então, por exemplo, eu vou selecionar aqui o cone do nariz, tá? E aqui no painelzinho de materiais, eu vou clicar em New para criar um novo material. Se você não quiser dar nome, não tem problema. Se você quiser, você pode escrever aí, ó, cenoura, por exemplo, né? E aqui neste parâmetro diffuse,
Neste quadradinho, a gente pode trocar a cor, tá? Então aqui eu vou clicar nesta bolinha de cores e configurar a cor que eu quero. No caso, vou escolher aqui um tom de laranja, de repente um pouquinho mais claro, para ser ali, olha só, a cor do nariz, certo? De repente aqui para a cartola, olha, eu posso selecionar, vir aqui em New, criar um novo material, vou chamar aqui de cartola e vou colocar aqui, sei lá, de repente preto aqui embaixo, ó, então quase preto, um cinza escuro de repente, né? Cartola. Se eu quiser que o outro objeto aqui também tenha esse material, eu seleciono ele, venho aqui nesse menuzinho flutuante e escolho aqui cartola. Eu vou explicar materiais com mais calma em uma aula mais para frente, tá, pessoal? Eu só estou mostrando rapidamente aqui como a gente pode fazer isso para que a gente tenha a nossa cena aí um pouquinho mais bonitinha, tá? Agora, de repente, eu posso pegar aqui um tom marronzinho, como se fosse de semente, de tronco, para aplicar nesses demais objetos, né? Então, eu vou selecionar aqui um olho. Aqui em New, eu vou criar um novo material. Vou chamar de marrom, tá? Aqui no Diffuse, eu vou escolher uma tonalidade marrom, olha, colocando aqui entre o vermelho e o amarelo, baixando aqui a claridade dele, ó, certo? Deixando aqui um tomzinho de marrom. E agora eu vou aplicar este material nos outros objetos todos. Se eu quiser fazer com que todos os objetos que estão faltando aqui fiquem com esse material marrom, eu posso fazer o seguinte, olha, eu vou selecionar todos eles aqui com o Shift, ó, selecionar todos eles com o Shift pressionado. E por último, eu vou selecionar um objeto que já esteja com esse material marrom. Vou deixar ele ativo. Lembra que o último objeto que você clica fica ativo. Ó, ele fica com aquela corzinha mais clara ali, tá vendo? Agora eu vou apertar Ctrl L, tá? Ctrl L e vou clicar em Material. Quando a gente faz isso, ele vai aplicar o material que está no objeto ativo nos demais objetos que estão selecionados, tá? Novamente, eu só estou dando uma breve apresentação de materiais agora. A gente vai ver tudo isso com mais calma na aula de materiais. Então, agora é só para você se divertir, não se estressa. Só repete aí. Então, Ctrl L, Materials, ele vai aplicar o mesmo material nos demais objetos. Beleza? Vou apertar A aqui para limpar a seleção e a gente finalizou a nossa ceninha. Olha aí. Beleza, pessoal? Então, esse exercício aqui, mais uma vez, foi para praticar a movimentação, a rotação e a escala utilizando os manipuladores e também para praticar a criação de objetos. Beleza, pessoal? Então, valeu aí por assistir e até a próxima aula.